Bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo. O Paulo Bez, ele fez o seguinte comentário: dá a impressão que para adventistas a salvação tem que ser pelo hebraico ou grego. Ué, mas os adventistas a salvação não vinha pelo sábado? Agora é pelo hebraico e pelo grego? Os adventistas estão mudando agora? Que negócio é esse, rapaz? Explica pra mim. Ou a salvação é pelo grego e pelo hebraico, ou a salvação é pelo sábado. Decide de como vamos tratar os adventistas. Brincadeira, tá? Brincadeira. Eu entendi o seu questionamento, tá, Paulo Bessa? Eu entendi, porque assim, os caras que você vê aqui são nego que sabe hebraico, que sabe grego. Eu mesmo, né, estudo mais o grego do Novo Testamento e tal, né? Thiago Santana estuda hebraico e judaísmo com conhecimento tremendo. Agora indiquei o canal do Itachi, né, que foi até no canal do Itachi, o canal do Itachi, o canal do Itachi dos hebraicos, né? E tal. Então, são pessoas que têm um conhecimento de grego, são pessoas que têm conhecimento do hebraico. Não é para salvação, não. Não cremos na salvação pelo hebraico nem pelo grego. Não cremos na salvação pelo hebraico e pelo grego. Só que tem um negócio muito legal, que talvez você nunca tenha parado para pensar, é que a Bíblia foi escrita no hebraico e no grego. E que as traduções em língua portuguesa não refletem 100% aquilo que o texto hebraico diz, aquilo que o texto grego diz. As nossas traduções, elas já são interpretações de alguém. Toda tradução já é uma interpretação. Existe um velho ditado que é tradutore traitore. Todo tradutor é um traidor. Todo tradutor é um traidor. É uma frase utilizada pelos caras que trabalham com tradução bíblica há muito tempo. E de fato, porque o grego ele tem interpretações, tem tempos verbais que o português não tem, que é difícil traduzir para o português. A própria concepção de tempo verbal no grego é diferente do português. A própria concepção de tempo verbal no hebraico é diferente do português. A gente fala em tempo verbal no hebraico, mas não é o termo mais correto para se utilizar, né? Mas o correto, o que se usa é tronco verbal. Porque o verbo no hebraico não expressa tempo como é nós. Eu faço, eu farei, eu faria. Não. No hebraico, um tempo verbal expressa ação. Porque o hebreu, a mentalidade hebraica está muito focada nisso. Então existem detalhes que, se você olha em língua portuguesa, o negócio não fica muito claro. E não é por culpa do tradutor, nem sempre é culpa do tradutor, mas é por causa que cada língua é singular, cada língua ela é profunda, cada língua ela é única. E é difícil você passar uma ideia de uma língua para outra. Isso é impossível. É impossível algumas vezes. Tem versos bíblicos que todas as traduções trazem errado. Não é porque ela traz errado, não, porque cada tradutor ele conseguiu ver de um jeito o texto e traduziu dessa forma. Entende? Então não é salvação pelo hebraico, mas o mínimo de entendimento teológico tem que prover do conhecimento básico de grego e de hebraico. Entende? Não adianta o cara querer discutir teologia ou apologética com o pessoal tocando no samba. Já vou pedir para eles tocar Demônios da Garoa. Fica difícil, entendeu? Fica difícil, é um negócio muito complexo. Então não é salvação pelo grego e pelo hebraico. Não é salvação pelo grego e pelo hebraico. E nem pelo sábado, tá? É por Cristo. Mas existem pessoas que o dom que Deus deu para ela é estudar essas línguas. É trabalhar essas línguas. Pessoas como Itachi, pessoas como Santana, né? Pessoas como Sérgio Monteiro. Estou pegando os adventistas aqui, me perdoe não pegar os outros teólogos que não são adventistas, como Bignon, Euler Lopes, outros amigos meus também, Demolidor. Mas são pessoas que Deus deu esse ministério do estudo, o ministério para mestre. Entende? Então a salvação não vem pelo grego e pelo hebraico. E outra, você vai discutir com alguém. Eu sou apologetão da ISD, eu sou apologetão da Assembleia, eu sou apologetão da Batista, eu sou apologetão da não sei das quantas. No mínimo 3 línguas você tem que dominar além do português. No mínimo. Você tem que pelo menos ler inglês. E para discutir teologia, no mínimo grego e um básico de grego e um básico de hebraico. Pra você saber o que está sendo discutido. Porque se você não souber, meu irmão... Então, o conhecimento do próprio grego e do próprio hebraico, ele abre sua mente. Eu tenho alunos, caras,
Eu tenho alunos que quando eles estudaram comigo, eles abriram a mente e falaram, velho, é outra coisa, cara, é outro mundo estudar o grego. Tem amigo meu que era apologeta, saía nos grupos de debate, debatendo com os caras, saía debatendo com os caras começaram a estudar grego aí comigo, rapaz, os caras falam, não, velho, que grupo de debate o quê, velho, eu vou, uma hora que eu ficava ouvindo os caras falando asneira lá, eu vou olhar aqui, etila luntos tu petru tarremata, né, ainda falando, né, laluntos, tu petru de Pedro, né, de Pedro, tarremata as palavras, né? Ainda que Pedro estava falando as palavras, estas caiu o Espírito sobre eles. Olha, ó, rapaz, olha que bagulho doido, laluntos aqui significa, vem de laléu é falar, né? E aí os caras começam a olhar o texto grego, mas peraí, essa palavra aqui ela é utilizada em tal lugar, lá no grego, os caras ficam doidos, porque a pesquisa ela abre a mente. Ela abre a mente. O Erasmo de Roterdã, que imprimiu seu primeiro Novo Testamento grego, é como se, eu não sei se foi ele, me perdoe citar o nome dele, mas os teólogos falam assim que quando você estuda a Bíblia na língua original, é como se o próprio Cristo estivesse falando para você. Esse é um sentimento que as pessoas que leem português nem sempre vão sentir, porque para mim que consigo ler um básico aqui de grego, cara, é outros 500. Uma vez eu tava discutindo, conversando com um amigo que é TJ, e o cara olhou assim e falou, Adolfo, mas tal texto tá assim, ó, eles trazem o artigo indefinido. E aí eu olhando pro texto grego, eu falei, não, mas não tem o artigo indefinido aqui, cara. Eu tô lendo no texto, olha aqui, ó, só tem o numeral 1, eis aqui. E pá, o cara falou, não, velho, que Bíblia que você gosta? Eu gosto da Almeida Corrigida Fiel. Então abre lá, você vai ver. Aí eu abri e falei, não é que os caras trouxeram o artigo indefinido nessa bagaça aqui mesmo, velho? Mas ó, no texto grego tá assim. Entendeu? Então é outro nível de compreensão, é outra coisa, cara, é um outro mundo. Que eu gostaria que todos que assistem meu canal, todo você que assiste esse vídeo, tivesse, cara, essa experiência. Mas é uma coisa que você tem que buscar. Não sou eu que tenho que implantar em você. Você tem que buscar. Entendeu? Então, assim, nós adventistas não pregamos a salvação pelo hebraico. Pelo contrário, né? Se você pegar e procura na sua região quantos adventistas leigos sabem grego e hebraico. Pergunte quantos pastores dominam o grego e o hebraico na sua região. Você vai ver que bem poucos, bem poucos. Então como que a gente vai pregar a salvação por essas línguas se poucas pessoas de dentro da própria denominação compreendem esse assunto? Entendeu? Isso aí é uma coisa para poucos. É claro que porque eu gravo o vídeo pra caramba, né? Eu gravo muitos vídeos, dá a entender isso. Mas por quê? Porque o meu canal ele tem esse espaço. O meu canal é para esse espaço. Porque esse espaço não tem dentro da igreja. Você acha que eu consigo discutir crítica textual na escola sabatina? Jamais. Imagina se eu for discutir crítica textual no sermão. O sermão não é para isso. O sermão é para edificar a igreja. E crítica textual é para edificar pessoas que conhecem ou que buscam esse tipo de assunto. Né? Porque nem todo mundo está preocupado com a reconstrução textual do Novo Testamento, comparação de manuscrito. Quem é que está preocupado com isso? Não, para ele o cara, a Bíblia em língua portuguesa tem para ele a palavra de Deus, ponto final, acabou. E que seja feliz assim. Mas tem pessoas que já não pensam dessa forma. Então precisa-se. A igreja precisa de pessoas, e quando eu digo igreja, eu não estou falando aqui só da igreja adventista agora, nesse exato momento, esse termo igreja. Mas a igreja mundial, e isso eu incluo até a igreja católica, igrejas espíritas que creem em Cristo e por aí vai, eu estou colocando. A igreja no geral necessita de pessoas que tenham capacidade, vontade e peito para responder essas perguntas. Porque muita gente deixa a fé, sabe por quê? Porque não encontra respostas para suas perguntas, as quais são simples para quem estuda, sério, para quem estuda o grego e hebraico. Existem perguntas que só conseguem ser sanadas dentro da língua original. Então não adianta vir com mimimi e dizer assim, os adventistas pregam a salvação pelo grego e pelo hebraico. O cara lá que estuda grego e hebraico há 20 anos, ele só fala nisso, ele não fala de outra coisa. Velho, deixa o cara. O Espírito Santo usa ele daquele jeito. O Espírito Santo usa ele daquele jeito. Então deixa ele ser usado pelo Espírito Santo, porque ele, sabendo grego e hebraico, ele pode responder perguntas que você que não sabe, não consegue. Não consegue. Tá entendendo? Nós somos um membro da Igreja de Cristo. Então, por exemplo, eu tenho uma função, você tem outra.
e o outro irmão tem outra. Mas juntos formam 5 dedos da mão. E aí conseguem pegar algum objeto. Entende? Então temos que ser usados cada um no seu canto. E o cara que estuda grego e hebraico, ele tem um cantinho dele. Não é para ser mais do que ninguém, não é para ser menos que ninguém. Mas no Brasil, é claro, de maneira geral, o cara que estuda é o herege, é o cara que tem que ser deixado de lado, é o cara que não é chamado para os cargos, é o cara que todo mundo deixa de lado, porque todo mundo na sua ignorância crê numa coisa. Quando pergunta para o cara que estuda no original, ele fala, não, mas peraí, no texto grego não está dizendo isso, essa tradução aqui foi errada. Os caras não têm cabedal intelectual para refutar o cara, exclui ele do grupo e aí continua na ignorância. É assim que funciona, muitas vezes é assim. Uma vez, meu professor de escola bíblica, ele estava numa reunião de professores da escola sabatina. Olha que doido. E ele, meu professor de escola bíblica, ele não é o cara que me deu estudo bíblico, o Cláudio Vicente dos Santos, ele não é um especialista em grego. Ele gosta mais de usar traduções mesmo, né? E aí, na lição da escola sabatina, tinha o termo lá, agapão, né? Tava escrito agapão e tinha um risco em cima, que era a transliteração de agapau, que quer dizer amor. Amor, né? Eu amo, né, na verdade. Agapau, que é amor. Aí o irmãozinho um outro ancião mais humilde, olha a barbaridade, cara. O outro irmãozinho leu agapão, velho. Falou, não, irmão, aqui ó, vamos lá, porque aqui no grego, aqui a lição trouxe agapão. Meu professor de Bíblia que fez um pouco de teologia, ouviu isso e falou, não, velho, agapau. Não, cara, é agapão. E o cara pegou, mostrou na lição escola estava escrito H e o risquinho, não é nem um tio, era um risquinho. Agapão aqui. Aí um outro ignorante, não estou falando ignorante no sentido de chato, não. O outro, na sua ignorância, também concordou com o irmão do agapão. Aí o professor de Bíblia falou, não, gente, isso aqui é transliteração, mas no grego mesmo, quando você pega na língua grega, você fala agapau, né? A pronúncia mais utilizada é agapau. E aí é só questão de acentuação. Mas, e os caras insistindo nisso, entendeu? Então, a igreja de Cristo precisa de pessoas que estudem com seriedade, com afinco a palavra de Deus, nas línguas originais. E é uma pena que são tão poucas pessoas. É uma pena. Mas lá no Vejam Só, Sérgio Monteiro só usa grego e hebraico. No seu canal aqui, você só fala de grego, de grego, de grego. No canal do Santana, ele abre o textinho ali, a imagenzinha aqui do lado, e só aparece coisa em hebraico, não sei o que. Não, mas porque esse é o nosso espaço. Aqui no YouTube é o nosso espaço. Porque muitas vezes a gente não tem esse espaço dentro de uma escola sabatina, porque nem sempre o foco está relacionado ao grego. Esse espaço não tem muitas vezes no sermão, porque imagina, cara, uma igreja de 15 mil membros, eu não estou dizendo que vamos negar a verdade ou negar o conhecimento, mas aquelas 15 mil pessoas nem todas estão interessadas em discutir temas teológicos de demasiada profundidade. Elas estão preocupadas em ouvir Cristo. Isso eu estou falando para membros que creem, tá? Então, às vezes a pessoa está passando uma dificuldade, 15 mil pessoas, então cada público tem seu público. E aqui no YouTube a gente tem esse espaço para falar. Num debate, no Vejam Só, você acha que no Vejam Só, o cara que for pro Vejam Só, não souber o inglês, não souber um mínimo de grego, não souber um mínimo de hebraico, ele não tem que nem pisar o pé lá, velho. Nem tem que pisar o pé lá, velho, porque, cara, lá é discussão teológica em alto nível, né? O cara que não dominar esses assuntos, pelo menos essas línguas, ele não vai ter uma capacidade de argumentação ou de contra-argumentação contra o seu oponente. É só você ver, entendeu? Então não é que a salvação vem por isso, mas é que o nível de discussão exigido em alguns espaços, seja no meu canal do YouTube, ou canal de YouTube, ou seja no Vejam Só, ou seja numa faculdade, o mínimo que tem que se saber para uma discussão teológica, e quando eu falo discussão, uma conversa teológica, é grego e hebraico. Não é questão de salvação. Mas se não é para salvação, então para que eu vou estudar? Porque se não tiver quem estude grego e hebraico, não tem quem traduza a Bíblia para você. Sua anta. Tá? E não estou falando para você, tá, o Paulo Bess, mas para quem está assistindo o vídeo, agora eu já estou viajando na maionese. Então, se não tiver quem estude grego e hebraico, quem é que vai traduzir a Bíblia? Quem é que vai fazer um comentário? Porque, cara, tem texto difícil na Bíblia que é difícil pra pega, velho. Tem texto que é difícil de você explicar, então tem que ter alguém que estude e responda. E isso já são outros 500.
Então meu convite para você que assiste esse vídeo é: tenha vontade de aprender grego, tenha vontade de aprender hebraico, aprenda um pouco mais sobre essas culturas antigas, porque temos um hiato cultural de 2000 anos entre a Bíblia e nós. É uma barreira cultural, é uma barreira linguística, é uma barreira temporal. Veja, são 2000 anos, não são 2 dias, são 2000 anos que nos afastam dos escritos originais da Bíblia. Quando Joãozinho escreveu lá o Apocalipse em 95 depois de Cristo, já se passaram 2000 anos, velho. Então a gente tem que estudar um pouco de história, estudar um pouco da língua original, o pano de fundo. Isso aí é o princípio básico de uma pesquisa. É isso, é só isso. A salvação vem disso? Não. Mas uma compreensão de determinados assuntos vem disso. E que às vezes não é para você, mas para outra pessoa influi em salvação. Porque os grandes teólogos, os grandes evangelistas, os grandes reformadores, todos eles sabiam grego e hebraico com profundidade. Martinho Lutero, Wycliffe não sabia grego, mas ele sabia latim, então ele é a estrela da manhã da reforma. Martinho Lutero sabia grego e hebraico. John Wycliffe, um dos primeiros reformadores da língua inglesa, traduziu a Bíblia para o inglês, sabia grego e hebraico como ninguém, né? Você pega João Calvino, velho. João Calvino sabia latim, sabia grego. Pega os comentários de Daniel do cara, meu. O cara era um monstro, velho. O cara era um monstro. Pega Theodor Beza, editou 9 testamentos em grego. Ele não traduziu a Bíblia, ele editou 9 testamentos em grego. Theodor Beza. E você pega as grandes mentes, os grandes homens da reforma, todos eles sabiam grego e hebraico. Você pega lá John Taylor, W. Taylor, William Taylor lá na Índia, traduziu a Bíblia para 16 idiomas locais da Índia em 1600, 1700 e pouco. O próprio João Ferreira de Almeida, o primeiro homem a traduzir a Bíblia completa em língua portuguesa, sabia. Existem alguns que dizem que ele não sabia, outros dizem que eu sou do princípio que ele sabia grego e hebraico. Entende? Todos os grandes nomes do protestantismo e até do catolicismo sabiam grego e hebraico como ninguém. Cara, você pega Agostinho. Agostinho é do século V. Ele era mestre em língua grega, mas ele não gostava muito do grego. Mas o cara, um dos caras aí que influenciou até a teologia moderna, cara. O cara até hoje é lido. Você pega São Tomás de Aquino, mesma coisa, né? Você pega os negros brutos aí de toda a história da teologia, sabiam grego e hebraico. Era o mínimo que eles sabiam. Então assim, um pouco mais de respeito para quem estuda essas áreas. E eu te convido a estudar essas línguas. Quiser um curso de grego, pode falar comigo. Quer aprender grego? Fala comigo. Quer aprender hebraico? Fala comigo. Eu te indico um professor. Quer aprender sobre o judaísmo? Eu te indico. Você precisa estudar teologia? Fala comigo. Tamo junto. Eu tô aqui para te edificar, para te fortalecer no conhecimento. Paulo fala: crescer na graça e no conhecimento. Não é só crescer na graça. É crescer no conhecimento. Não é só crescer no conhecimento, é crescer na graça. Minha função é te ajudar no conhecimento. Se esse vídeo foi útil para você, muito bem. Muito obrigado por ter assistido até agora. Fique com Deus. Deus abençoe. Meu telefone fica na descrição. Adolfo Claís à sua disposição.